Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso grupo de estudo do Coletivo Lúdico. Participação aqui especialíssima Ivan Penha Johnson, da Alea Ludo, Associação Lúdica Euro-Ameríndia. A gente separou hoje um livro muito interessante de um pensador francês do século XX que vai debater em torno de jogo e educação. Inclusive esse é o próprio nome que se dá ao livro, né? O jogo e educação, a gente separou alguns pontos interessantes para que você que está começando a se embrenhar aqui nos estudos do espírito lúdico, a respeito do jogo, consiga ter uma ideia, né, introdutória do que seria o jogo, o que seria o espírito lúdico para esse francês, para esse pensador que é o Gilles Bruyère. Você quer começar falando alguma coisa a respeito do Gilles Bruyère? É interessante porque o professor Gilles Bruyère ele foi diretor do Master em Ciência do Jogo da Universidade Villetaneuse. Ele foi aluno e co-participante da fundação desse Master em Ciência do Jogo de Jacques Henriot, que isso é a partir dos anos 80, já faz 30, vai fazer quase 40 anos da fundação desse Master de Ciência do Jogo. E Gilles Bruyère, ele se define como filosófico, ele foi professor na Faculdade de Educação da Universidade Villetaneuse. E ele começou a se centralizar em um domínio e em uma área de pesquisa que tem que ver com o jogo e a educação. É interessante que esse livro, que data dos anos 90, ele põe na palestra a complexidade do análise em si mesmo do jogo. Ele pega algumas categorias do jogo de Royal Cajuá e de Huizinga, Homo Ludens e O Jogo e os Homens, que são dois livros também capitais e centrais para poder analisar o fenômeno e a complexidade do jogo em si mesmo. Bacana. Então, bem-vinda mais uma vez. Vamos começar aqui agora a nossa conversa, tá ok? Bom, a respeito desse primeiro tema que a gente destacou, que é a característica polissêmica do jogo. O Gilles Bruyère, ele vai trazer esse conceito para caracterizar o jogo de uma forma mais fidedigna, já que é muito difícil de conseguir colocar uma definição estreita no jogo, não só no momento atual, mas ainda mais quando você faz um aparato histórico, né, Ivan? É isso aí. E a relação de jogo de educação, Brugère constata uma dificuldade nessa definição de lo que é o jogo, de lo que é brincadeira. E ele pega a Wittgenstein, que é um autor que trabalha a linguística, para poder ver essa terminologia da polisemia. E Wittgenstein, ele trabalha o que tem que ver com as palavras como fatos sociais. Então, ele tenta interpretar o jogo como uma cultura lúdica, como essa cultura lúdica própria a uma sociedade, de um momento específico. Ele dá significações específicas para essa prática, que para outros pode ser que não é uma prática lúdica. Claro. E vai mudando de civilização de tempos em tempos. A gente vai ver mais para frente, vai ter até uns vídeos específicos. E dentro dessa polissemia é interessante trazer à palestra o fato que para nós, em espanhol, nós temos o termo jogar. Vocês têm o termo brincar e jogar à la vez, que são dois verbos que vocês utilizam comumente para definir uma atividade ou uma prática lúdica. Em francês é jouer, em inglês é playing, não? Jogar é play. Então, aí vamos vendo como cada linguagem, cada idioma, cada civilização, em terminologia de la língua, eles vão dando uma conceptualização correspondente à sua época e à civilização e ao momento, novamente, que essa sociedade dá senso para o fato de brincar ou de jogar, neste caso, né? Claro, e então a polissemia do jogo e a perenidade do jogo são duas características aí principais para a gente conseguir entender essa história que o jogo percorre ao longo de todas essas civilizações e todas essas épocas. Porque é interessante que nem todos os jogos eram considerados jogos que a gente considera hoje. Alguns são proibidos, depois são
puxados de volta para a vida cotidiana. Um exemplo gritante é as Olimpíadas, né? Aí proibido no século V, pelo Teodósio II romano e trazido aqui de volta no século XIX. Então esse é só um exemplo para que a gente possa compreender esse fenômeno. E dentro desse fenômeno da polissemia, do fato cultural, de como o jogo ele vai se insertando nas diferentes civilizações, Bruguère ele tenta de dar-nos algumas pistas em relação a dois momentos importantes do jogo, que é a polissêmica e o que é a perenidade. Esse é um ponto super importante, porque o ponto de partida do livro de Bruguère faz menção a esses dois elementos característicos do jogo, é dizer, o jogo, o que é o jogo, quando que a gente está em presença do jogo, e para definir essa atividade tão perene que ele se perde nos tempos invisíveis da história humana, até os dias de hoje, como a gente conhece o jogo, todo esse percurso, que faz que um jogo apareça, desapareça, que faz que um jogo tenha uma representação religiosa em uns momentos, em outros esse mesmo jogo passa a ser uma atividade pagana e castigada. Como que essa complexidade de interpretações e releituras acerca do jogo, ela vai se dando com esse transcurso do tempo e essa perenidade mesmo dessa prática, né? Bacana. Então tem 3 acepções fundamentais para que o jogo ocorra. Quais são, Ivan? Como é que a gente pode definir? Ele fala que para que a gente esteja em presença de uma prática lúdica, tem que existir 3 elementos centrais, que são os elementos que Jacques Henriot ele já havia mencionado em seu livro O Jogo, Le Jeu. E que, primeiro, o jogo é uma atividade feita por alguém, é decir, o jogo em tanto que indivíduo, que é a pessoa que brinca, o jogo em tanto que o sistema de regras em si mesmo, que faz que o jogo podamos pular ou fazer alguma atividade, ou se movimentar alguma peça, como que esse mecanismo ele funciona com esse sistema de regras. E o último que seria o material em si mesmo, que alguns se chamam na essência do jogo o suporte lúdico. Então, ele fala que para que exista um jogo tem que ter uma pessoa ou indivíduo potencialmente para uma situação de jogo potencial, tem que existir esse sistema de regras que faz que o jogo ele possa funcionar nesse universo paralelo, e tem que ter um material para poder representar e fazer essa representação simbólica dessa mecânica lúdica que são as regras, né? Claro. E aí depois dessa, vamos dizer, essa introdução, né, que o Bruguère faz a respeito mais conceitualmente do jogo, ele parte para uma embrenhada histórica, partindo da antiguidade, da Grécia, passando pela Roma, pelo Império Romano, pelo Império Azteca. Sim, ele tenta fazer um paralelo entre várias civilizações para ir constatando como que o jogo ele é representado por essas civilizações, como que ele é reinterpretado e qual o significado que cada civilização e cada cultura vai dando ao jogo. Bom, Ivan, o que o Gilles Bruguère traz para a gente aí a respeito desse movimento que o jogo faz da antiguidade até o momento atual? Bom, Bruguère ele tenta de ver o jogo como um revelador do contexto social histórico que está vivendo. Então, para ele situa o jogo na Roma como um divertimento e um espetáculo, centrado nas Olimpíadas, no que tem que ver na areia, o gladiador. Depois, ele passa de maneira sucinta o jogo dentro da época medieval, com uma característica principal, que o jogo já não passa a ser um divertimento, sua função social é mais frívola, o jogo é mais castigado, tem que ver com uma atividade fútil, pagana, que só cabe no contexto social dentro das festas religiosas e o carnaval. Isso é interessante porque o caráter religioso que os jogos têm são muito fortes, principalmente na época da Grécia, quando esse movimento vem chegando próximo
de Roma e depois Idade Média, né, Império Romano, Idade Média, o jogo vai perdendo a sua religiosidade, Justamente. vai virando uma diversão, Uma atividade pagana, uma atividade muito mais brutal, frívola, e que serve aí para meios de pão e circo, de domínio cultural, de domínio social. Não é? E essa frivolidade o que também pode fazer a negação entre jogo e essa oposição entre jogo e trabalho. Então, como é uma atividade improdutiva, é uma atividade que não produz bens, é uma atividade um pouco, vamos falar, criminalizada ou castigada ou sancionada. O jogo neste tempo da Idade Média, a gente vai encontrar uma quantidade enorme de artigos, de manifestos e documentos manuscritos de ordem judicial. Tem muito processo judicial em torno ao jogo como vício, o jogo como fragilização da pessoa. E a gente vai entrar mais a fundo nisso daí em outros vídeos, então fiquem atentos aí. Jogo e Grécia, jogo e Roma, jogo e Idade Média, Mesoamérica também. Mesoamérica, vamos fazer um capítulo especial de jogo mesoamericano. Perfeito. Mas, Ivan, como é que se dá então, que grande diferença que tem quando chega a era moderna com o renascentismo, aí as grandes navegações, o que isso muda para o conceito de jogo, o que a sociedade... Eu acho que o romanticismo, nessa época já moderna, no século XVII, a visão da estética, a visão de essa criança boa que já não traz o pecado original que traz na Idade Média, faz que os adultos e o pensamento dos adultos eles viram para a criança como uma criatura que ainda está indefensa, mas que traz o bom. Ela é boa, é pura, como falava Rousseau, né? Então, aí logo entram as teorias da evolução, os biólogos, que entram a ter um papel fundamental para tratar de interpretar que a criança ela traz consigo toda a carga cultural da humanidade. É decir, aí entram duas noções importantes, que é a filogênese e a ontogênese. Que tem que ver que a criança ela vai reproduzir no seu processo de desenvolvimento todo o processo que a humanidade em si ha concebido, né? Essa foi uma das teorias aí, hoje em dia refutada, mas da recapitulação. Mas importante nessa época, em que a criança começa a ser colocada em escolas, né? Começam a aparecer as primeiras escolas, primeiro só para meninos, depois para meninas também, tem o segundo grau. E é aí onde a psicologia evolutiva ela valoriza o jogo como uma atividade necessária para o desenvolvimento da criança. Por isso que o jogo ele começa já a entrar a ser olhado positivamente por sua enorme riqueza nas pesquisas. O jogo, como ele é uma atividade reversível, a experimentação desses pesquisadores na psicologia, na psiquiatria, o desenvolvimento, eles estão testando com o jogo é valorizado como um revelador da personalidade das crianças. E por isso que o jogo é importante, porque o jogo revela, o jogo ele traz e faz que a gente mexa coisas, mexa sentimentos, mexa vontades, pegue decisões. A toma de decisões é muito importante dentro de lo que tem a ver com o universo lúdico, né? Pois é, então o jogo ele começa a ser apropriado por esses cientistas aí da área da psicologia, né? A gente falou sobre os biólogos e tal, mas já no século XX, então muito da área da psiquiatria, da psicologia, tratando o jogo. Tanto assim, desculpa que os psicólogos inventam e criam uma ciência do jogo. O jogo já passa a ter um caráter científico, através da experimentação dos movimentos, de como a criança ele vai tomando os objetos. Tem que ver com tudo que tem que ver com espaço, indivíduo, sentimentos, frustrações. Aí entra Melanie Klein, Freud, ele menciona Piaget também como teórico do desenvolvimento da criança.
E esses pensadores eles vão então tentar trazer para o jogo um caráter pedagógico. Nesse caráter pedagógico ele destaca algumas importâncias, algumas, vamos dizer, características importantes do jogo para que se tenha um caráter pedagógico. Um deles é o segundo grau, né, Ivan? Justamente. Consegue explicar para a gente o que seria esse segundo grau? Esse segundo grau, normalmente, o jogo é uma atividade paralela, uma atividade artificial. E é nesse segundo grau é que o jogo ele pega todos os elementos da cultura, do entorno da criança, e por isso que o jogo tem uma força interior muito potente, porque tem uma carga cultural que mexe com os sentimentos e as emoções das pessoas, ao trazer elementos que são, para alguns, valorizantes, significativos. Outra coisa que já foi falada pelo Ivan é a tomada de decisão. Isso. Então esses cientistas que estão se debruçando, eles vão analisar as decisões, vão se debruçar a respeito das decisões tomadas nesses jogos. Outra coisa importante sobre o jogo é a incerteza. Né? Você não entra num jogo sabendo que você vai perder. Justamente. Ou se você também tem certeza que você vai ganhar, já não deixa de ser um jogo e perde muito da mais sua, que isso, da mais que isso é saber que vai ganhar ou não. A incertitude e a incerteza, ele é tratado como esse pacto que nós sostenemos de saber que a gente não sabe como que o jogo vai acabar. Ninguém sabe o desenlace nem o final do jogo. O desenrolar. O né? desenrolar do jogo. Então, continua sendo nebuloso. Continua sendo um mistério e por isso que é sedutor. Porque nós queremos passar essa fronteira. Claro. E aí vão se montando a respeito dos nossos movimentos, né? nossas decisões. E a última coisa seria o mimetismo, que a gente tem o Roger Caillois aqui, que escreveu esse Homem nos Jogos, como um grande pensador a respeito do mimicry, né? Ele coloca uma seção específica dos jogos de mimetismo, mas muitos jogos têm competição e tem mimetismo também, né? Que seria o agon e o mimicry. O que você pode ajudar a gente a entender a respeito do mimetismo, do mimicry? O mimicry é interessante porque o mimicry quer dizer que quando a gente está em uma situação de segundo grau, que não interfere com as coisas sérias da vida, as coisas reais, que têm um impacto na vida corrente das pessoas, quando a gente está nesse mundo paralelo, a gente também é um indivíduo paralelo. A gente tem uma máscara, a gente deixa de ser Ivan, a gente é um jogador, ele se converte, se transforma, e o poder de jogo dentro daquilo é sumamente interessante. Alguns psicólogos poderiam falar sobre comportamento, temperamentos. Cajuá menciona dentro da condução do jogo a esquizofrenia, de gente que entra tanto no mimicry, nessa máscara, nesse fazer de conta. Eu estou fazendo de conta que eu sou um outro que aquele que você conhece. Claro. Quando você está brincando. Claro. Então, esse é o mimetismo em si. Quando a gente brinca, a gente se mimetiza, a gente é um outro por um momento, dentro da partida um ou outro, para depois voltar à vida séria, o primeiro grau, que seria o Ivan, o chileno que faz pesquisa sobre jogo, ou que tenta compreender o fenômeno do jogo mesmo. Claro. Bom, basicamente eu acho que o que o Gilles Bruyère está passando nesse livro aí, acho já mais uma vez não querendo esgotar ele, né, e também não aprofundando tal qual ele faz no livro, tanto quanto ele faz no livro, mas esse movimento da antiguidade até hoje em dia e as considerações que nós temos a respeito do jogo e como foram construídas, esse daí é um pouco do mote, um pouco do enredo desse livro. Eu queria, para voltar no mimetismo, eu queria só citar uma frase que Brugère menciona sobre Elias Dunning, que o mimetismo, as atividades do lazer supõem uma ficção e tem um caráter mimético permitindo reproduzir excitação e emoções, frequentemente em um contexto de sociabilidade. Para mais ou menos compreender um pouco a terminologia do mimetismo. Perfeito. Então espero que vocês tenham gostado, deixem aí suas críticas, seus comentários e a gente se vê virtualmente
no próximo programa. A gente está fazendo um grupo de estudo, para quem se interessar. A gente está se reunindo uma vez por semana para conversar a respeito de algumas leituras. A gente está vendo alguns filmes. Essa semana a gente assistiu um belíssimo filme, inclusive fica uma dica aí para quem talvez não tenha tempo ou queira só assistir esse filme mesmo, não queira participar do grupo de estudo. O filme chama El Juego de Arcivel. É um filme argentino com atores chilenos, espanhóis, diversos argentinos, lugares da América Latina, que se passa em um país fictício da América Latina, que é Miranda. Que Miranda, que tem que ver com esse segundo grau. Como que o jogo ele articula na sua estrutura esse mundo paralelo? E é muito bacana, para quem curte aí a temática do jogo, é a história de um cidadão que vai preso injustamente e é colocado dentro da prisão como preso político. Ele é uma pessoa que ele é um gosta, xadrezista. Ele é um xadrezista, né? Gosta muito de jogo, e lá ele acaba criando um outro jogo que toma uma proporção aí maior do que é interessante para analisar esse segundo grau com a realidade, como que o jogo ele pode transpassar essa fronteira do imaginário, da ficção, para venir na realidade. Claro. Então fica aí a nossa dica. Quem quiser participar também, só mandar uma mensagem, a gente inclui aí, tá bom? Valeu, boa semana, um abraço. Vamos. Dale, passado. Aí a gente pode ir cortando, gritando coisas, tampouco a gente vai entrar muito no... Puta, não gravou. Tá bom, não importa.